Muito bem, né, pessoal? Então, nessa aula aqui a gente vai ter um novo conjunto, porque até agora vocês trabalharam, né, o sétimo, até agora, até o sétimo ano, vocês sempre trabalharam com números naturais. O que são os números naturais? Aqueles que a gente conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, até o infinito. E depois que foi incluído o zero, que a professora já explicou para vocês. Agora, nós vamos ver, então, a gente já até agora, vocês viram números naturais, certo? Então, a professora vai colocar aqui naturais. E são aqueles representados pela letra N, né? O conjunto dos números naturais representado pela letra N, que começa do 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito e além, certo? Agora, nós vamos ver a ideia do número dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros. Que com a necessidade do homem também veio depois, quando o homem começou a comercializar, ele viu que precisava do conjunto dos números inteiros. O que é esse conjunto dos números inteiros? São os números negativos, tá? Que inclui também os números positivos. Só que os números positivos agora, né, porque inclui o conjunto dos números naturais, só que nós trabalhamos eles com um sinal de mais e um sinal de menos, tá? Então, onde que a gente aplica isso? No nosso dia a dia, por exemplo, num campeonato de futebol, né? Quando vocês têm os saldos de gols, os gols sofridos, os gols marcados, daí vocês têm lá o saldo de gols, né? Porque daí vocês diminuem, vocês somam, né? Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que tem um time lá que ele fez ele marcou, né? Os gols que ele fez foram 32. E o gol sofrido, os gols sofridos, né? Então, os gols que ele fez foi 32 e os gols sofridos foram 44. Qual seria o saldo de gols desse time aqui? Ele tá com saldo positivo ou com saldo negativo? Ele tá com saldo negativo, porque ele sofreu muito mais do que ele fez, né? Então, aqui nós já teríamos um exemplo de número negativo. Esse aqui já seria o saldo de gols, que o saldo de gols, às vezes, é o que faz desempatar num campeonato, né? A gente tá em primeiro, mas tem que ver lá pelo saldo de gol. A gente pode ganhar, mas tem que ver os saldos de gol. Quem fez mais gol, quem fez menos gol, entende? Então, os números negativos, eu tô dando um exemplo agora. Ele veio com a necessidade do homem quando ele começou no comércio. Por quê? Porque o homem lá no comércio, ele precisava anotar no seu caderno tudo que saía. E quando ele anotava, ao invés de ele colocar o número, né? Por exemplo, ao invés de só colocar, vamos supor que a pessoa, porque tudo vinha em sacas, e daí vamos supor que a pessoa pedia 3 quilos daquela saca. Ele não anotava 3 assim, ele colocava um risquinho na frente. E esse risquinho na frente aqui ficou como menos, ou seja, ele tirou menos 3 dali, né? Ele tirou 3 quilos dali. Então, naquele saco ficou menos 3 quilos. Então, quando se tinha o menos, significava, quando se tinha esse sinalzinho aqui, esse risquinho aqui, significava que era menos. E daí eles também, né, já tinham mais quando se acrescentava, certo? Então, os números inteiros, eles vão dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, aos positivos. E os positivos são os números naturais, tá? Então, a necessidade que veio para fazer esses números inteiros foi muito grande, tá? Por quê? Porque a gente usa, que nem a professora colocou aqui no saldo de gols sofridos, nos gols marcados, né? Na temperatura, né? Porque na temperatura, quando ele tá assim, nós falamos acima de 0 graus, né? Mas quando ele tá negativo, a gente também pode falar, por exemplo, quando tá muito, muito frio e a temperatura tá isso aqui. Como é que a gente faz isso? Eu falei isso aqui. 2 graus abaixo de 0, mas no registro, lá no calçadão, ali em São Bento, por exemplo, quando tem, ele tá assim, ó, tá com menos 2.
Se ele tá positivo, certo? Se ele tá positivo, ele vai fazer essa representação aqui, ó, com mais 2 graus Celsius. Então, na temperatura nós usamos, certo? Como eu falei, no comércio, se vocês pegarem um extrato de conta, né? Um extrato no banco é bastante usado. No extrato de conta, por exemplo, a pessoa depositou R$300. Mas lá no cartão de crédito, ela gastou, né? E ela precisa pagar esse cartão de crédito. Então, tudo que ela gasta, vamos supor que ela gastou R$450. Qual que é o saldo dessa pessoa? Esse saldo é positivo ou negativo? O saldo é claro que é negativo, porque ela gastou mais do que ela pôs. E o saldo é menos R$150, né? Porque ela depositou 300, gastou 450. Então, ela ficou devendo R$150 pro banco. E lá no banco, lá no extrato, vai ter o sinalzinho negativo, tá? Às vezes está na frente, às vezes está atrás aqui do número, certo? Mas vai ter o sinal. Também, ele é usado em tempo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Então, aqui, então, né? O ano 0, que a gente diz que é o nascimento de Cristo, né? O ano 0, a gente vai colocar o nascimento de Cristo aqui. Tudo que for para cá é depois de Cristo. Tudo que for para cá é antes de Cristo. Mas há pessoas que trabalham, ao invés antes de Cristo, trabalham, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, 4, menos 400. Significa que é 400 anos antes de Cristo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 500. Mais 500, significa que é 500 anos depois de Cristo, certo? Ou no ano menos 400, ou no ano mais 500, certo? Então, isso a gente também trabalha com números negativos e a gente também trabalha com números negativos em altitudes, né? Por exemplo, quando a altitude, aqui é o nível do mar, certo? Aqui tem a montanha, ok? Quando é para baixo, certo? Vamos supor que a profundidade do mar aqui seja de 30 metros, eu vou representar com menos 30. A altitude dessa montanha aqui é 60 metros, então eu vou representar mais 60. Então, estou entendendo a importância dos números inteiros? Eles vieram para nos mostrar e para nos indicar o que eu estou devendo, o que eu tenho. Se está muito frio, se está muito quente, mas não pela temperatura corpórea. Por exemplo, se eu falar para vocês que hoje lá na Rússia está numa temperatura de menos 12. Então, o que vocês podem concluir? Que está muito, muito frio. Não, vocês não estão sentindo essa temperatura, mas a gente consegue saber isso, por quê? Porque nós temos essas informações com os números negativos, certo? Se eu disser para vocês que lá vamos supor lá no Havaí, eu acho que lá no Havaí nunca é frio. Lá no Havaí está numa temperatura de 35 graus, positivo. O que vocês vão dizer? Que está muito, muito quente. Por quê? Porque vocês já têm a ideia da temperatura, certo? Se uma pessoa está lá no banco com saldo negativo de R$400, significa que ela ainda pode tirar dinheiro? Não, ela tem que pôr dinheiro para ter um saldo positivo. Então, os números negativos, eles vieram para facilitar esse trabalho no nosso dia a dia, entendeu? Então, assim, o que vocês realmente vão trabalhar no exercício é com os números, a representação dos números, tá? Por exemplo, vocês vão ter lá no exercício para vocês escreverem os números, tá? Para vocês escreverem como que vocês vão representar. Então, se eu disser para vocês, ó, represente, tá? Lá na letra A, represente uma temperatura de 25 graus Celsius abaixo de 0. Como que eu vou representar isso
só com números. Eu vou fazer menos 25 graus Celsius, certo? Um saldo negativo de gols. Como é que eu faço um saldo negativo? Eu coloco um número positivo ou um número negativo? Um saldo negativo de 12 gols. Então, vai ficar menos 12. Esse é o saldo. Uma profundidade, tá? Lá na letra C é profundidade. Uma profundidade de 60 metros. Menos 60 metros. Aqui na B eu posso colocar menos 12 gols, que é o saldo. Se eu colocar para vocês 10, vamos ver, alguma coisa que se perde. 12 pontos perdidos. O que eu vou colocar? Se eu perdi, é menos 12 pontos. Tá? 4 andares acima, não, 4 não, 8 andares acima. 8 andares acima vai ser mais 8 andares. Acima do térreo, a professora quis falar, tá? Aqui, 2 andares abaixo do térreo, menos 2 andares. Tanto que lá no elevador, quando é negativo, quando é abaixo do térreo, às vezes ele aparece negativo, tá? Débito. Quando eu falo débito, é tudo que eu coloco. Então, um débito, certo? É tudo que eu tô devendo, débito, tá? Então, um débito de R$600 no banco. Então, o débito é menos R$600, certo? Então, menos R$600 lá no banco. Um saldo de R$700. Então, o saldo vai ser mais 700. Ok? Então, vocês estão vendo como vocês trabalham com os números. Lá no exercício é só para vocês representar os números, com mais ou com menos na frente, tá? Então, até a parte 2.